E aí, tá em quarentena ainda? Já cansou? Já deu pra dar uma cansada, né? Sabe que muitas pessoas me perguntam sobre o impacto psicológico dessa quarentena, desse isolamento, como é que a gente vai lidar com isso? Será que a gente vai ficar doente? Será que a gente vai surtar? E eu resolvi dar uma pesquisada, fui atrás dos dados e eu vou falar para vocês depois que você se inscrever aqui no canal, né? Deixar aquele like, clicar no sininho aí para receber os alertas. Mas a verdade é que tem alguns estudos bem interessantes feitos em outras epidemias. Né, nós já tivemos, lógico, não desse tamanho nem com essa intensidade, mas nós já tivemos aí a epidemia do H1N1 em 2009, antes teve os casos de SARS lá em 2003, enfim. Então a gente tem algum parâmetro de comparação, a gente tem alguns dados sobre o que acontece com essas pessoas. E acho que o mais interessante, a primeira coisa que a gente precisa saber para se tranquilizar é que ficar em quarentena é ruim, é desagradável, dá uma cansada, mas não adoece. De maneira geral, as pessoas que ficaram em quarentena, elas têm essa sensação, né, de cansaço, enfim, uma certa angústia, um desconforto, essa privação de liberdade, de autonomia, mas elas não ficam doentes. E a experiência é ainda menos traumática, ainda menos desagradável, quanto maior a coesão dos grupos. Né? Quanto mais você sente que você tem amparo, que você tem suporte, que você não está sozinho, que tem mais gente com você nessa e etc. Quanto mais coeso, quanto mais azeitadas aí as engrenagens do grupo que está junto, mais tranquila é essa experiência do isolamento. Lógico, desde que a pessoa não fique doente, desde que a pessoa não seja afetada pela doença que está levando à quarentena, porque isso muda um pouco a história. E aí esses estudos têm também algumas informações interessantes para nós. Em 2003, na época da SARS, o que as pessoas conseguiram perceber é que quando o sujeito ele é afetado, quando ele tinha lá, né, o quadro respiratório, enfim, ele era infectado, isso deixava ele mais preocupado, aumentava o estresse e aumentava, portanto, a chance de ele adoecer de fato. Então, num período acumulado, assim, de 30 meses, eles perceberam que as pessoas tinham 33% de risco de terem sim algum transtorno mental. Um quarto deles de transtorno de estresse pós-traumático, tem vídeo nosso explicando o que é o estresse pós-traumático, e 16% de prevalência de sintomas depressivos. Então a maioria das pessoas não tem, né, o adoecimento mental, mesmo quando são infectadas. Então, sim, 25% de estresse pós-traumático é bastante, mas 75% das pessoas não têm o transtorno de estresse pós-traumático, por exemplo, né? 2/3 das pessoas não tinham, pelo menos nesse estudo, nenhum transtorno mental no acumulado aí de 30 meses. Lógico que quando você acompanha mais tempo, mais pessoas vão ficando doentes, até mesmo que não tenham passado por uma pandemia, né? Quanto mais tempo você acompanha, mais chance de você ver alguém ficando doente. Mas esse impacto mais direto, né, mais atribuível à pandemia, ou à infecção, ou à epidemia, você consegue com, né, 2 anos e meio aí, ainda atribuir à epidemia. Depois disso, você vai vendo reflexos mais tardios, que é até difícil dizer se foi por causa daquilo ou não. E de fato, quando você acompanha em um ano, você já vê que a maioria das pessoas que foram afetadas, ou que cuidaram de quem foi afetada, ou que foi realmente infectada por uma doença dessas, já voltou ao seu estado normal. Então a gente tem aí essa capacidade de resiliência. É claro que quanto mais grave é o quadro, né, quanto mais grave a doença, maior a chance de a pessoa adoecer. Num estudo feito na época da H1N1, em 2009, os pesquisadores encontraram que os doentes que precisaram ir para UTI, né, com H1N1 foram para UTI, ou seja, precisaram de cuidados mais intensivos porque o quadro foi mais grave. Depois de um ano, 50% tinha sintomas de transtorno de ansiedade. Aí a gente está falando bastante, né? Metade das pessoas que passaram por essa experiência tinham, depois de um ano, ainda a presença de transtornos de ansiedade, sintomas de transtornos de ansiedade, um quarto delas com sintomas depressivos mesmo, e boa parte estava em risco de desenvolver estresse pós-traumático. O que faz sentido também, né? Quanto maior o impacto da doença, maior o impacto emocional, maior o risco de a pessoa adoecer. Mas sabe que, do ponto de vista emocional,
Tem um outro aspecto bem interessante que essas epidemias anteriores nos mostraram. Pelo menos um estudo feito em Hong Kong em 2003 mostrou isso, que passada a epidemia da SARS que teve lá, eles perceberam que 60% das pessoas estavam se sentindo mais preocupadas com os seus familiares. Preocupadas no bom sentido, elas se importavam mais com seus familiares, tinham estreitado os laços, né, entre as pessoas, e 30 a 40% sentiam que tinham mais amparo, eles se sentiam mais amparados na vida pelos seus familiares, pelas pessoas próximas. Eu acho que é um pouco o que a gente vai ver nessa pandemia da Covid-19, né? A gente tem ligado mais para as pessoas, a gente tem procurado saber mais, a gente tem retomado alguns contatos e se importado, né? Eu disse já e insisto que essa pandemia ela não causa problemas, ela revela muitos problemas para nós, e o problema do isolamento dos idosos, da falta de comunicação entre casal, da dificuldade da educação das crianças, são todos os problemas que estão aí, mas que a pandemia joga uma luz em cima deles e faz a gente pensar. Então vai fazer a gente pensar sobre a importância dos idosos, sobre não deixá-los isolados, vai fazer a gente pensar sobre a importância do nosso diálogo dentro de casa, da participação na educação dos filhos e um monte de coisa que vai ficar. Não é que a pandemia veio para isso, né? Alguém me perguntou qual que eu achava que a lição que a pandemia veio nos dar. Não acho que a pandemia veio dar lição nenhuma, mas eu acho que a gente pode aprender bastante com essa experiência. E tem aí os dados mostrando, né? Em outras epidemias, as pessoas realmente repensando um pouco seus valores, repensando um pouco as suas prioridades. Acho que é um bom momento para a gente fazer isso, né? Aproveita que você está trocando mensagem aí com o povo, manda essa aqui, fala que você está se importando com ele, fala que você está pensando nele e aí já fica a dica que ele também vai pensar em você e a gente vai estreitar esses nossos laços, quem sabe pelo menos isso a gente ganha com essa pandemia, a gente pensa mais nas pessoas que estão ao nosso redor, não é isso? Espero que você tenha gostado e não se esqueça de se inscrever aí pra gente continuar conversando, ainda tem bastante assunto pra gente falar ao longo dessa longa quarentena.